Meu nome é João Victor, meu TCC é uma caracterização do comportamento mecânico por meio de ensaios de relaxação em material compósito termoplástico de poliamida natural e fibra de carbono. O objetivo do trabalho, então, é essa caracterização mecânica através de ensaios de tração e relaxação. Nosso material é um compósito termoplástico de Lexter e fibra de carbono orientadas a 0 e 90 graus. Somente com isso foram feitos modelos numéricos de relaxação no Abaqus, que buscam prever esse comportamento viscoelástico do compósito. O que é o Lexter? O Lexter é a matriz do nosso corpo de prova e ele é uma poliamida natural. Ele é obtido através da síntese do ácido sebáceo da semente da mamona e, comparativamente com poliamidas sintéticas, a grande diferença dele é a baixa absorção de água. Essa baixa absorção de água mantém as propriedades mecânicas do material, que é o grande interesse desse material técnico, né? Que a gente tem um gráfico de resistência à flexão de corpos de prova de Lexer comparados com poliamidas sintéticas, a gente pode ver que a manutenção da resistência à flexão é maior comparativamente com as poliamidas sintéticas. A relaxação da tensão em compósitos, então, é um fenômeno que se dá pela diminuição gradual da tensão interna ou esforço dentro do material ao longo do tempo, quando ele é mantido sob uma deformação constante. O que acontece é que essas moléculas se reorganizam e redistribuem as tensões aplicadas, e também esse processo ele é dependente de vários fatores como temperatura, tempo e frequência. Quanto à fabricação do nosso corte de prova, que a gente inicia com o processo de TFP para costurar a placa, e depois a gente faz uma prensagem a vácuo a 250 graus e 45 bar, e posterior a isso a gente corta os cortes de prova na geometria final, né? As geometrias seguem a norma STM de 3039 e elas são ligeiramente diferentes comparadas aos cortes de prova de 0 e 90 graus, como dita a norma, né? Então, inicialmente a gente faz o ensaio de tração para determinar as cargas de ruptura dos cortes de prova. Logo após a gente faz ensaios de relaxação, onde o deslocamento é constante e obtém-se a regressão dessa tensão ao longo do tempo. E a gente plota essa curva num gráfico de força por tempo que indica a relaxação total do corpo de prova. Quanto ao modelo numérico, ele é feito no Abaqus por um modelo de séries de Prony e, como eu falei, ele prevê o comportamento viscoelástico de relaxação do compósito. Como resultados, então, a gente tem quanto aos ensaios de tração dos corpos de prova de 0 graus, uma tensão de ruptura média de 564 MPa e um módulo de elasticidade de 107,7 GPa. Já nos corpos de prova de 90 graus, a gente tem uma tensão de ruptura média de 33,5 MPa e um módulo de elasticidade de 6,9 GPa. Isso deve, esses valores muito inferiores comparados com os corpos de prova de 0 graus, se dá a não utilização de fato da fibra de carbono como componente mecânico, né, para sustentar essa carga. Já nos ensaios de relaxação, os corpos de prova de 0 graus tiveram uma relaxação média de 8,02% por ciclo. Novamente, como a fibra de carbono está na direção longitudinal nesses CPs de 90 graus, a relaxação média de 3,8% por ciclo foi maior comparado com os corpos de prova de 0 graus. Quanto ao modelo numérico, o CP de 0 graus teve um erro máximo de 0,35% na previsão dessa relaxação, o que foi bem satisfatório. E no CP de 90 graus, a simulação teve um erro máximo de 10,4%, que não foi tão satisfatório assim.